Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Criando Crianças para o Futuro. Meu nome é Lorena Barbosa e hoje eu quero agradecer aqui ao nosso apoio da MLC Produce, que é onde a gente grava aqui o nosso podcast, Estúdio Produções em Goiânia. Estou com uma convidada muito especial, que é a Stephanie. A Stephanie é uma grande amiga minha, psicopedagoga. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Lorena. Mais uma vez aqui com você, né? Exatamente. Agora vamos fazer vários Sim, programas, se Deus vamos quiser. sim, se Deus quiser. Stephanie, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse como que é seu trabalho hoje. Sim, hoje eu atuo como psicopedagoga clínica, né? E hoje tenho um trabalho também aplicando aba, né? Aplicação de aba. E especialista hoje, especialização em aba, especialização também em educação especial. E desde então, desde que me formei, sempre trabalhando na área da educação especial. E uma bagagem maior agora estou podendo ter aqui em Goiânia, desde quando eu vim para cá. Sou muito grata, né? Hoje trabalho na Clínica Amplitude. Ali, desde então, tive um grande aprendizado. Minha carreira, com certeza, aqui em Goiânia, foi uma bênção, assim, na minha vida. Estou muito grata. Ai, que coisa boa. E tem o quê? Mais de um ano já que você mora aqui? Tem 2 anos. Não, estou indo para 3 anos aqui em Goiânia. Nossa, meu Deus, como passa rápido. Passa, 3 anos. E desde que você veio pra cá, você já ingressou nessa área da clínica, Sim, né? na área clínica. Antes, trabalhava na questão de professora de apoio, depois em coordenação escolar, como psicopedagoga, né, fazendo atendimentos, mas diferente da área clínica, né, hoje que eu estou. Que é o seu foco Que hoje é o meu maior. foco. Também a questão do autismo, né, trabalhando nessa questão com aplicar a aba, né, nós podemos estar trabalhando nessa parte. Então, foi muito bom, né, hoje poder estar trabalhando ali na clínica, que foi onde realmente eu aprendi e estou aprendendo, né, que a gente está aprendendo todos os dias. É verdade. Muito legal. E eu tenho experiência de conhecer você lá na clínica, né? E vejo, assim, esse trabalho do psicopedagogo na clínica é um trabalho, por exemplo, que eu não conhecia. Sim. Porque a gente sabe, tem aquela visão do psicopedagogo como ajuda nas atividades escolares, né, e tudo mais, mas quando a gente vai para a parte clínica, a gente vê a atuação de vocês muito linkada com essa parte no autismo, no TDAH, que é onde as crianças têm maiores dificuldades educacionais. Né? Não citei, né, o TDAH e outras, né, deficiências hoje que nós trabalhamos. E sim, o psicopedagogo também atua nesta parte, né, nessas questões, que é não só o aprendizado escolar, nós também trabalhamos na parte clínica, que é um trabalho muito bonito, né, feito com amor, e que traz a criança, né, de uma forma que para desenvolver habilidades que hoje uma criança não tem, que a gente conseguir junto, né, com a parte psicopedagógica e a aplicação de aba traz muito benefício. Para desenvolver essas habilidades que faltam, né, muitas vezes que a criança vem com essas questões, né, já vêm avaliadas e nós fazemos a intervenção. Muito bom. Então, pessoal, eu convidei a Stephanie aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo. Eu estava trocando ideia com ela. Falei, Stephanie, que assunto que a gente aborda, né? Que tem tantas coisas aí para a gente falar em relação ao desenvolvimento, né, Stephanie, infantil, adolescente. E aí nós chegamos a um tema muito legal, que é como ajudar os seus filhos nas atividades escolares. E a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o podcast, que hoje isso é uma grande dificuldade dos pais, porque muitos pais, a maioria dos pais, trabalham o dia todo, né? Sim. Não é assim, hoje muitas mães estão inseridas no mercado de trabalho, então assim, e as atividades escolares, vai passando o tempo, vai aumentando muito também a dificuldade. Muito. Ai, vai chegando ali
A sua filha tá em qual série? Ela tá no 2º ano. Segundo. É. Mas vai Segunda chegando. série, É, né? segunda série. Vai chegando ali, né? Segunda, terceira, quinta série, sexta. Sim. Então, assim, o nível de dificuldade vai aumentando muito. Vai. E eu trouxe a Stephanie aqui justamente pra gente falar um pouquinho sobre isso. Stephanie, pra gente iniciar, em relação às dificuldades escolares, assim, que você, até na sua vida pessoal, nos seus atendimentos, você vê, assim, que é uma questão principal em relação à educação na família? É sim, como você falou, né? A maioria das mães hoje está inserida no campo de trabalho, né? Então, chegando em casa já exaustas e tendo que fazer atividade de casa, né, com os filhos. Então, é muito complicado, né? E a gente sabe que eles também chegam cansados em casa, tem toda essa questão. E sim, a sobrecarga, né, hoje, a rotina em si, nossa, é muito suga, né? Uhum. É cansativo. Então, eu acredito que sim, que hoje é uma das partes assim, mais difíceis que eu vejo para um pai e para uma mãe parar, deixar de fazer, né, as coisas para ali, os afazeres, porque muitas vezes a gente já chega em casa tendo que fazer tanta coisa, e fora o trabalho, né, fora de casa, que antigamente como que era? As mães ficavam em casa Justamente. e cuidava da casa, né? Cuidava dessa rotina da família. Hoje não mais, né? Uhum. Então aí tem escola do filho, tem o marido, tem a casa e são N preocupações e o trabalho dessa mulher em si, né? E Que muitas vezes leva o trabalho para casa também, tem que terminar exatamente, alguma coisa, ou trabalha, sim, por exemplo, o seu trabalho necessita muito de uma preparação sim, antes. Então você muito, tem que ter um tempinho para se isso, preparar em casa, né? né? Então, realmente eu vejo muito isso no dia a dia. E é uma coisa que eu vejo muito, principalmente agora que o Henrique está no 6º ano, Sim, conversando com os pais, é essa questão também das dificuldades, sabe? Das é, tarefas. Por é. exemplo, às vezes eu vou fazer uma tarefa com ele, ajudar ele numa tarefa de matemática. Uhum. E eu falo assim, ele, ai meu Matemática. Deus, eu não sei nada disso aqui. Aí eu falo, filho, mas Nossa. você não tava lá na sala? Aham. Tipo assim, aí eu falo pra ele, né? Eu falo assim, mas o professor não Aham. vai passar uma tarefa de casa Sim, sem explicar o conteúdo, ou vai, né? Ou exatamente. aconteceu isso. Então, muitas vezes eu vejo que eles chegam com a tarefa em casa, ou às vezes não prestou atenção na aula, né? Nossa, Ou não entendeu o conteúdo, e acaba sobrando assim, para esse lado, pra gente poder ensinar, sim. né? Esses dias mesmo eu tava estudando no YouTube lá, umas aulas, porque eu não sabia. Eu falei, como que eu vou ter que aprender para Eu poder te ia falar isso ensinar? agora, que a gente até volta a aprender, né? E nós temos que estar engajados nessa parte, porque é a questão assim, até meu marido estava falando esses dias, não, mas eu queria que a Larissa tivesse autonomia de fazer a atividade dela falar, não, agora eu vou parar e vou pegar. Não, não existe isso. Uhum. Isso aí é uma dica. Pai e mãe, tem que estar de cima. Porque eles não têm autonomia ainda, eles não têm essa maturidade de pensar que tem que pegar aquela atividade para fazer. Porque eles são muito pequenos ainda. Eles Eu estão. acredito que até 12, 13 anos, vamos colocar 13 anos aí. Uhum. Ainda eles são muito imaturos. Eles não têm esse pensamento, não, eu vou pegar a atividade, eu tenho que fazer, porque é uma obrigação minha. Uhum. E Essa questão da assim, responsabilidade, que eles estão adquirindo ainda exatamente. essa habilidade, né? Eles estão adquirindo, Uhum. exatamente. Ainda não tem esse pensamento que eles têm que fazer, né? Eles sabem que eles têm que fazer, mas Aham. eles falarem que eles vão lá, você deixar por conta da criança em si fazer, eles não, se deixar, eles não vão É, fazer. Eles vão para a escola sem fazer demais, tarefa. acontece demais. Não é? O Henrique mesmo, esse ano, Uhum. começo do ano, eu fui nesse caminho, sabe? Falei Sim, assim, eu vou deixar ele mais autônomo, mais independente, sim. fazer uns testes, né? E eu vi que
na prática, quando a gente está acompanhando, quando a gente está ali fazendo com eles, pelo menos aqui em casa funciona muito, sabe? Funciona. Rende muito mais. Sim. E eu vejo o quanto eles também ficam felizes de ter esse acompanhamento, né? Isso, porque até um momento, querendo ou não, de pai e filho. Aí vai falar, não, mas não é algo divertido. Mas nós temos que tornar este momento também prazeroso na vida deles, né? Porque ele é um aprendizado, eles vão levar para a vida deles isso também. E aquele momento de pai e mãe, ou o pai e a criança, né? E o filho, que eu acho que tem que dividir, né? Não deixar só sobrecarregar a mãe, né? Eu acredito que igual lá em casa a gente divide assim. Meu marido, ele é melhor em matemática. Então, eu falo, não, hoje você vai ensinar matemática para ela. Aí a gente divide. Português, aí eu sou melhor em português. Eu vou trabalhar com ela português. E sempre dividir, assim, por matérias. Que eu acho que isso é uma coisa que facilita na hora da criança também aprender com você em casa. Por pastas coloridas. Às vezes colocar português na pasta amarela. E até na questão da rotina. Montar tipo um plannerzinho, sabe? Mesmo assim, pra trabalhar essa questão da atividade escolar. Eu acho muito legal essa questão que você falou, né? De ter uma coisa que eu tento pôr em prática, de ser uma coisa mais prazerosa, mais lúdica, né? Sim. Não ser aquela atividade ali tão chata, Sim. né? Muito certinha. E também a questão da rotina, que é muito Isso. importante a gente ter, né, Stephanie? Tem que ter. Eu senti muita falta dessa questão da rotina esse ano, sabe? De ter um horário definido. Mas é por conta também do seu trabalho, né? Isso, porque é muito corrido, mas assim, esses dias eu até sentei com ele ali e falei, olha, 16 horas vai ser o horário das atividades, por exemplo. Isso. Para ele já entender que aquele horário é o horário que ele tem que fazer, igual ele tem um horário para ir para a escola, ele tem um horário para sair, ele tem um horário para fazer as tarefas de casa. Tem que ter esse horário. Isso, lá em casa também é assim. Lá, até assim, eu falo muito isso para os pais, lá na clínica, que eles falam para mim, é difícil, eu venho chamar para vir fazer atividade, não quer. Eles não querem na minha casa da mesma forma. É igual. Só que eu sempre falo, vamos colocar um horário para que aconteça essas atividades. A Larissa chega da escola, já chego 7 horas da noite em casa. Então, assim, é uma rotina difícil. E a Larissa estuda à tarde. E ela estuda à tarde. E ela sai 6h30 da escola. Aí, até eu chegar na minha casa, né? Esse translado chego 7 horas em casa. E aí ela chega, aí eu deixo ela no sofá, ela senta lá, vai comer alguma coisa, come e fica ali assistindo um pouquinho. Aí, quando dá 8 horas, eu falo, Larissa, vamos agora fazer a atividade. É o horário. É o horário. Eu também coloquei esse horário. Tem que colocar. E aí eu falei, não, agora é a hora de você fazer sua atividade. E ela fica aquela coisa, não quer, mas sabe que vai fazer. Então, nós já sentamos. Ter um lugar também, um lugar apropriado, onde a criança saiba que ali é o lugar dela fazer a atividade, algo que não vai tirar a atenção dela, que está em volta, né? Então, nós fazemos isso. E reforçador positivo. Entendeu? Pode faltar. Não pode faltar. Se você fizer, depois, né, pode assistir de novo. Você vai poder jogar um joguinho. Já combina antes. Já combina antes. Isso daí sempre dá certo. É verdade. Sempre dá certo. Esse aí salva. Salva. Aí não quer fazer, então depois não vai poder fazer algo que ela queira, né? Depois, que geralmente é os jogos hoje, né? Hoje. Os jogos, a TV. A TV, exatamente. Nossa, mas é muito real. Eu acho que todos os pais passam por isso. Essa questão que você falou de chamar para fazer a tarefa, enrola. Não quero. Ai, não quero. Ai, depois. Ai, não sei o quê. E nessa rotina que eu tô, assim, muito corrida, às vezes chegava 10 horas da noite, eu falava assim, ei, já fez a tarefa? Não. Aí chegava lá, era uma tarefa super difícil, sabe? E a gente com sono. Então, assim, realmente é uma questão muito desafiadora. É desafiador. Que pega muito a gente. Pega. E assim, lá, não, você é psicopedagoga, Stephanie, é diferente. Não,
É igual, as crianças, geralmente, elas têm os mesmos sentimentos, né, de criança. E também, eu acredito assim, cada casa é uma casa, né, cada família é uma família. Então, a gente também tem que olhar como que é a sua rotina, como é a sua casa, mas que o mais importante, eu acho que disso, é o pai sentar ali e dar aquela atenção para a criança naquele momento da atividade, porque faz total diferença. Uhum. Aí, uma coisa também que eu acho bacana, às vezes quando ela está estudando um determinado tema, a gente pesquisa, às vezes, vídeos com ela, a gente senta, às vezes, aquele dia, por exemplo, no final de semana, vamos supor, no final de semana, que a gente pega, às vezes, algum livro, que seja 10 minutinhos, sobre aquele determinado assunto que ela viu lá na escola, porque Uhum. isso vai trazer uma memória, né, para ela, e depois vai ajudá-la relativamente na escola, Na escola, né? exatamente. E é algo que ela vai ver que você também está se interessando, né? Então é um momento que você vai tirar com a criança, que ela vai se sentir importante, né, naquele momento, e também o momento da gente ter um lazer mais em si, inserindo o que eu faço muito quando eu vou atender as crianças lá, né? Que muitas vezes as crianças não querem, né? Também determinada atividade que eu ofereço ali. Isso acontece muito no seu dia a dia também, Muito, né? muito. A gente senta ali, a criança não quer. Aí eu penso, né? Vamos fazer de uma outra forma primeiro, no brincar, por exemplo. Uhum. Aí eu insiro ali alguma coisa nesse brincar que vai trazer para aquela atividade que eu vou fazer com ela depois. É, né, Então, uma aham, trazer o conteúdo de uma forma mais leve, leve, mais lúdica, isso, mais que é mais lúdica, interessante para eles. isso. Mas Nossa, que é vai muito aprender, que vai trazer o que resultado, vai né? trazer o resultado. E é muito interessante mesmo, Steph, você falando isso. Eu até gravei um episódio anterior que a gente vai postar com a Alana, com a Uhum. psicóloga, e ela falou muito dessa questão de a gente estar ativamente ali inserido no processo de educação dos nossos Sim, filhos. E a escola é uma parte muito, muito grande, né, na vida muito, deles. Se a gente for muito. parar para pensar, eles ficam de 4 a 5 horas todos os dias Sim, no ambiente escolar. Então, nós como pais, para a gente ter esse papel mais ativo, de estar inserido na rotina uhum. escolar, nas escolas, nas atividades, por Sim, exemplo, nas reuniões, né, sim. escolares, que Tem que às estar vezes as presente. escolas elas falam muito que os pais vai fazer uma reunião, por exemplo, poucos pais estão Sim, participando. Então, assim, o quanto isso é importante para a gente acompanhar o desenvolvimento é, deles, até para muitas vezes, o filho está com alguma dificuldade na escola, a gente vai saber, a gente vai ter esse acompanhamento, sim. o quanto isso é importante para a gente como pais, né? Estar ativamente Precisamos nesse, estar. nesse processo. É muito importante os pais estarem nas reuniões, cobrarem também, né? E acontece também da gente, às vezes, quando o pai não está vendo o que está acontecendo na questão das atividades, lendo a agenda, vendo o que o professor está passando ali, o conteúdo. E nesses momentos também, o que acontece? Você descobre muitas vezes a minha criança, eu acredito que ela está com uma dificuldade aqui que talvez não está sendo passado para mim, né? Lá Uhum. na escola. E alguma coisa alguma dificuldade que às vezes é muito relevante, né? E nessa parte que você está fazendo atividade com o seu filho ali, é que você descobre às vezes, muitas vezes até um TDAH. Exatamente. Você consegue perceber. Sim, e às vezes a escola não te relata. Uhum. Acontece, geralmente é a escola ela que traz, né, essas questões. Uhum. Mas temos escolas também que deixam passar despercebido, né? Porque não querem, às vezes, trazer um problema. Ai, pai, às vezes o pai vai perguntar, não, tá tudo bem, tá tudo certo, e às vezes não está. Não está. Exatamente. Aí você vai fazer atividade com a criança, você vê, E muitos transtornos, a gente consegue ver principalmente nessa parte da aprendizagem, né, Stephanie? principalmente. Da dificuldade, por Principalmente. exemplo, o TDAH de manter o foco, de Isso, ficar sentado, fazer a tarefa. é. Até a questão da dislexia que a gente estava falando aqui, né, Dislexia, antes.
da dificuldade muito Sim. em português, na troca das palavras, tem a Tem. descalculia também. Então, tem Descalculia. vários transtornos que a gente consegue observar ali no dia a Exatamente. dia a dificuldade da criança. Isso. E então é algo que a gente tem que sempre tem que estar. Depois que você tem filho, né? Eles falam. Não existe isso, vai ter. Os problemas aumentam, né? Uhum. Então, até é o caso de pensar, né? Vai ter filhos, depois que você tem filhos, você tem que estar presente na vida do seu filho. Isso é indiscutível, É, porque é através disso que nós, numa atividade escolar, como eu estava relatando, né? Que muitas vezes a gente vai descobrir o que está acontecendo. E descalculia, dislexia, vem muito através, né? Igual começa a dificuldade ali na matemática, já começa a aumentar a dificuldade na matemática. A criança não está conseguindo. uhum. Aí o professor, às vezes, né, não observa, ou às vezes não tem o conhecimento em si, Exato. né, para saber o que é. Uhum. Aí fala que o menino é preguiçoso, né? O menino não quer, não, não é, às vezes nem às vezes a criança tá até não prestando atenção por conta que não tá conseguindo acompanhar, Uhum. né, aquela atividade dentro da escola ali junto com os outros colegas. Então, e aí temos que buscar, né? Buscar Tem que buscar profissionais profissionais. pra gente poder trabalhar com essa dificuldade, né, com essa questão, que pode ser um transtorno É. também. E é muito interessante essa questão também, porque eu até vi um filme recente que trata disso, Uhum. que era uma criança com dislexia, e ele falava assim: as letras voam, sabe? Sim, Ele não conseguia prestar atenção e o pai batia. Na escola ele sim, era muito criticado, taxado, né, como sim, preguiçoso, que você não presta atenção. isso. E aí, depois de passar por vários processos que eles foram descobrir, que foram Uhum. para uma outra escola. Eu esqueci o nome do filme, depois se eu lembrar, Sim, eu ponho aqui. Ele foi para outra escola que era tipo um colégio interno, que era muito mais rígido, nossa. e aí que eles pegavam pesado com ele. E aí tiveram uma troca de professor, e esse professor novo entrou, e ele veio Uhum. justamente com essa pegada bem lúdica. Que legal. Então ele aparecia lá fantasiado, Olha, que fazia uma bacana. aula bem lúdica. E aí ele viu o menino, assim, o menino tava super mal já, porque Sim. ele tava passando por todas as dificuldades e tava no colégio interno ainda, ele Uhum. pequenininho. Eu depois quero assistir esse filme. Vou te mandar. E Uhum. aí ele fala assim, começa a investigar ele, né? Fala, o que que tá Uhum. acontecendo? Começa a conversar com ele, foi pegar os cadernos dele e foi ver que Uhum. ele trocava muito as letras. Sim, que é o E caso da aí, e aí dislexia. ele começou a perceber, e aí ele foi investigar, foi lá conversar Uhum. com os pais, e ele falou assim, não, o filho de vocês não é preguiçoso, Uhum. né? Igual a gente tava falando aqui, Ele teve esse olhar, desatento. esse professor. Ele falou assim, ele tem Uhum. dislexia, e aí ele contou que ele tinha. Nossa. E aí ele Uhum. descobriu que o menino, ele tinha habilidade de desenhar, ele fazia Sim, lindos desenhos e tal. Então o filme traz justamente essa percepção que muitas vezes por falta de conhecimento, exatamente. a gente tem esse olhar de Taxa, né? julgamento. Uhum. Taxa uma pessoa de uma forma errada. E hoje, assim, hoje nós estamos melhorando, né, um pouco, estamos a passo de tartaruga. Uhum. Porém, até, olha, eu vim aqui tem 2 anos, Lorena, Tem. né? Nós Eu estávamos tava achando que era 1 ano, é 2 anos dois já. anos já. Uhum. Nossa, já tem tempo. Nossa, quantas coisas mudaram, né? Uhum. E nessa questão mesmo da inclusão, eu vejo aqui no estado de Goiás, porque assim, como eu já estive em outros estados, e em Uberlândia mesmo eu morei, em Minas, quando eu trabalhei como professora de apoio, isso já tem, nossa, 6 anos, 7 anos, 7 anos, porque ela foi antes da Larissa nascer. E como já, assim, assim, lá era um pouco mais evoluído na questão de já ter esse apoio escolar. Uhum. Hoje, assim, quando eu cheguei aqui em si, eu achei assim um pouco de atraso e resistência das escolas não quererem ter esse apoio, né, para as crianças especiais ali que precisam de um suporte também dentro da sala de aula. E ainda temos, né, Infelizmente. infelizmente. Você sabe, né, que você já Uhum. teve no meio, né? E assim, outros profissionais que eu trabalho, que me falam, me relatam que trabalham em escolas também,
quanto é difícil a aceitação desses professores em relação a isso. Gente, a gente precisa mudar, precisa fazer. Se atualizar também. Precisa, é necessário, porque, olha, imagina como foi triste o histórico dessa criança, por quantas coisas ela passou. E é isso que acontece. E quantas crianças não passam por isso? Sim, até diariamente. Nós, em casa, igual você está falando, em casa mesmo, às vezes a gente vê a criança e vem uma queixa do professor, aí fica, não, mas a criança é preguiçosa, ai, a criança não tem atenção, a criança não tem atenção, né? E por que não está tendo essa atenção, né? Qual o motivo? A falta de informação e também a falta do pai e a mãe não saber, não entender sobre aquele determinado assunto, e o professor, às vezes, lá em sala de aula também não, acontece isso. Exato. Acontece da criança passar por várias coisas ruins, né? E o medo, né, também, de falar, ai, meu filho tem TDAH. Ah, meu filho tem dislexia. A vergonha, né? A pessoa fica pensando que se diminui, né? Achando que a criança tendo aquilo é uma coisa muito ruim, mas... Vai levar ao fracasso, principalmente que os pais têm muito medo dessas questões, desses transtornos. O filho vai ser um fracassado na escola, vai ser um fracassado na vida profissional. E a gente vê hoje tantos profissionais que já estão trabalhando com essas questões, né? Desenvolver habilidades. E com o ABA hoje, que é a melhor que a gente tem, né? Sim. A ciência aí que é a mais conceituada, o quantos resultados a gente está tendo em relação a isso. Muitos. Então, assim, eu acredito que primeiramente buscar esse conhecimento principalmente os pais, entender um pouquinho dos transtornos, né, amiga? Pelo menos o básico ali, do TDAH, da dislexia, pra gente ver se a gente vê alguma coisa. Por exemplo, até uma coisa que eu ia te perguntar. Quais sinais, assim, de alerta que a gente precisa ter nessa parte? Por exemplo, a gente está lá fazendo atividade com o filho escolar. E qual o sinal, assim, que você poderia falar pra gente? O sinal, falar, não, esse aqui eu preciso observar para ter um profissional, um psicopedagogo para me ajudar, né? Ou levar para uma avaliação. Um dos principais causas, assim, que eu vejo hoje é a criança... Você pega a criança ali, ela já tem que estar num nível de aprendizado. Por exemplo, vamos colocar uma criança de 6, 7 anos. Ela já tem que estar lendo, né? A leitura já tem que ter... Ela já tem que ter aquela base da leitura. Aí você vê uma criança que está nessa fase e ela não está lendo ainda, já é um ponto a se perguntar o porquê que essa criança não está lendo, né? Às vezes, até na turminha dela, não comparações, né? Porque, claro, cada criança é uma criança. Mas é uma chave, assim, da gente já... Opa, o que está acontecendo? Será que eu preciso procurar um profissional? Né? Porque se a criança já está naquele nível ali, isso vamos colocar mais para frente, vamos colocar 7, 8 anos. Antigamente, uma criança que não estava lendo nessa fase, não procurava um profissional, né? Exatamente. Não, aí a criança ia passando de ano, e a criança ia passando, e a criança não sabia nem ler, né? Porque as escolas, por conta da lei, né? Não pode, né? Tá reprovando, mas, opa, o que tá acontecendo, né? Meu filho não tá lendo. Agora, hoje, pelo conhecimento que graças a Deus está tendo, né? Um pouco mais. Então, vamos procurar, vamos ver o que está acontecendo aqui. As escolas, então, em si também, hoje também já falam pai, mãe, vamos procurar um profissional, porque a criança não está conseguindo aqui acompanhar. A questão da não comparação é assim, a gente não deve, ver se eu entendi bem, né, em relação a isso, que é até um pouco do que eu penso. A gente não deve comparar os filhos, mas, por exemplo, meu filho está no 6º ano. Sim. Tem um padrão de estudos para o 6º ano, que é aquele. Então, às vezes uma criança vai ter mais dificuldade em matemática, outra em português, que é uma coisa mais natural por conta até das habilidades que aquela criança tem, das facilidades. Mas, às vezes, ele está fazendo
um exemplo, no 6º ano eles já estão Uhum. entrando em expressão numérica. Uhum. E tem uma criança na sala dele que está com dificuldade ainda nas adições, Sim. que é uma matéria da 4ª série. Sim. Né? Vou jogar por cima aqui que eu não Sim. lembro muito bem. Então, a gente vê uma discrepância muito grande, né? De um conteúdo para o outro. Isso, exatamente. Aí já é algo que tem que chamar, que já chama atenção. Uhum. Que é algo que talvez você vai ter que procurar um profissional para ver o que está acontecendo com aquela criança. Porque se for, como eu falei, tá uma parte assim muito, como eu posso falar? Tá muito grande essa dificuldade da criança para onde que ela deveria hoje, pelo menos, estar conseguindo fazer essa parte da adição, Uhum. né? Exato. Que ela já tinha que ter isso. Vamos colocar lá, a criança centena, dezena, unidade, né? Fazendo essa continha ali. Uhum. Ela já não está conseguindo calcular. Por exemplo, ela está começando lá pela centena, a conta. O que está acontecendo, né? Essa criança começando lá pela centena, né? Uhum. E ela já deveria estar entendendo que ela tem que começar pela unidade. Unidade, dezena, centena, Uhum. né? Para resolver aquela continha. Aí já é uma coisa que chama atenção. Uma coisa que você tem que estar olhando para essa criança com um olhar diferente, né? Dentro da sala de aula, às vezes, o professor, nessa questão, não está notando. Que aí talvez pode vir, né? Uma descalculia Uhum. que a criança tem. E que aí é onde o psicopedagogo entra. Né? O trabalho de vocês. Sim. Exatamente, é isso que eu tava refletindo mesmo, porque Sim. ou às vezes é outra questão que acontece muito também, que o filho tem um exemplo, um TDAH, né? Que tem essa dificuldade de focar, Tem a né? questão do foco. De sentar, de prestar atenção. Então, assim, Sim. muitas vezes é ensinado várias vezes o conteúdo em sala, ou o pai está Sim. ensinando em casa, e ele vai fazer uma prova, por exemplo, Não e ele consegue. não consegue fazer a prova. Ele Sim. dá um branco, Sim. né? Esquece ou simplesmente não aprendeu. Então, Sim. aí o pai pode pensar que o que está acontecendo? Será que ele não está prestando... Aí pode até levar para esse lado, né? Que ele não está prestando Não tá atenção. prestando atenção. Não quer saber de estudar, né? Uhum. Não tá querendo nada com nada, né? Igual os pais falam, né? Tá enrolando. Tá enrolando, isso. Mas aí pode ser que ele tenha o transtorno que está dificultando. E essa criança, ela tem um sofrimento muito grande. Muito. Por estar passando por aquilo. Exatamente. E às vezes em casa, né? O pai e a mãe geralmente é bem rígido, né? Chega na criança já bravo e falando com a criança de uma forma que até isso faz a criança ter dentro dela se fechar. Né? Um bloqueio. O bloqueio, exatamente. E ela não tá sabendo expressar o que tá acontecendo com ela, porque também é uma criança, né? E aí, ali na escola também talvez não esteja observado essa questão, que a criança pode ter, né, um transtorno TDAH. E aí vai passando, e vai acontecendo a vida da criança, vão passando por várias dificuldades, vários problemas em si, né, que vão vindo recorrente a isso, né, e enquanto poderia estar procurando ajuda, né. A ajuda de um profissional. Exatamente. E até nessa questão, por exemplo, das atividades escolares, que se os pais estão muito sobrecarregados, não estão conseguindo acompanhar muito bem, eles também têm essa opção de ter um profissional ali auxiliando no dia a dia. Ou o filho está muito sobrecarregado com as tarefas também, né? Então, temos essa opção de um profissional para auxiliar ali na rotina deles. A gente poder buscar ajuda, né? Porque tem coisas que pai e mãe não conseguem resolver, né? Em casa, não tem como. Tem que ir atrás de um profissional. Mas, assim, o importante sempre, mesmo que haja essa dificuldade dos pais de, muitas vezes, conseguir estar conciliando o trabalho, a casa, né? N coisas que nós temos hoje, é importante que o pai tire pelo menos 30 minutos do dia para que faça ver ali o que está acontecendo com o seu filho e chamar ele para aquelas atividades ali. Porque não tem como a gente terceirizar essa questão. Não essa tem. questão
E é muito importante para os filhos também terem, a gente até falou isso aqui Sim. Anteriormente, né? De ter essa dos pais, né, estarem acompanhando, os pais mostrarem interesse na vida deles, mostrarem interesse principalmente não só nas atividades escolares, mas nas amizades, né, nos interesses. Então, estar ali ativamente participando do processo de desenvolvimento dos filhos. E uma coisa que eu acho interessante pontuar, que eles gostam hoje muito de celular. Vamos trazer, às vezes, esse tablet, esse celular para fazer pesquisas. Na hora das atividades, como você falou, né, que você fez, teve que fazer a pesquisa, às vezes faz junto com ele, né, para vocês dois estar ali junto, acompanhando. E, querendo ou não, a gente não tem como a gente correr, né, da tecnologia. Tá aí. E a gente pode usar esses recursos ao nosso favor. E até uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer é exatamente isso. Como a gente poder usar esses recursos que a gente tem hoje, que é a internet, né, ou o celular, o YouTube, né, esses mecanismos aí que as crianças estão dominando hoje, as crianças e adolescentes, como utilizar esses recursos ao nosso favor nessas tarefas diárias? Eu acho que é importante, sim, a gente colocar. Eu acho que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Depois que acabou a atividade, como eu falei, às vezes coloca um vídeo, né? Explicando alguma coisa ali que hoje também tem jogos que proporcionam a questão daquela atividade que a criança está fazendo. Então, jogos educativos. Na matemática, hoje também tem muitas formas de ser passada, né, para a criança, e que seja... que ele realmente vá aprender. Não é aquela forma automática, né? O decoreba, né? Também hoje tem algumas formas bem legais de se aprender a matemática. Exatamente. E então, por que não usar? Usar. Né? Usar de uma forma que todo mundo ganha com isso, né? E até uma coisa que aconteceu recente, por exemplo, o Henrique está na fase que eles fazem muitas redações lá na escola. Tipo assim, uma vez por semana tem que fazer uma produção de texto, uma redação. Aí teve um dia que ele ia ter uma prova de redação de um tema muito específico, não me lembro ao certo o tema. Aí eu falei para ele, vamos estudar para a prova de redação, né? Ele, mas não tem o que estudar, a gente vai fazer uma redação do tema tal. Aí eu falei, tem sim, vamos fazer o seguinte, vamos assistir uns 2, 3 vídeos desse tema, para você chegar lá, ter bagagem para poder escrever. Sim. Porque às vezes fala assim, a redação é sobre a vida no circo. Né, um exemplo. Aí, se você não tem nada, você não tem uma bagagem, não tem uma leitura, nada que você viu sobre aquilo, chega lá, como que você vai escrever sobre o tema? Sim. Né? Aí ele falou, então tá, aí a gente assistiu junto. Sim. E aí, no outro dia, ele fez a redação, depois ele me falou, ele falou, nossa, mãe, foi muito bom ter feito isso, porque chegou lá, eu consegui juntar as informações que eu tive do vídeo que a gente assistiu e conseguir construir ali o texto. Que ótimo. Então, assim, trazer realmente isso, eu tento muito fazer isso com ele, sabe, Stephanie, de trazer uma parte mais lúdica, eu sei que não é fácil. A gente tá falando aqui, mas a gente passa por isso, né, todos os dias. Então, às vezes você chega cansado em casa, você tá exausto, você fala, nossa, ainda tem tanta coisa para acompanhar. Não é fácil, mas é até algo que a pediatra do Henrique falou para mim uma vez, Lorena, educar um filho não é fácil. Quem falou isso pra gente tava mentindo. E eu levei isso pra minha vida, porque criar é muito diferente de educar, né? Isso. Criar, pra mim, assim, o que eu consigo interpretar hoje. Falou criar a frase certa. É você alimentar a criança, vestir, fazer ali os itens básicos. Os básicos, do dia a dia. Mas educar, estar ali ativamente no básico, processo. O básico, né? O básico. Além do básico, de se interessar pela vida das crianças, né? Estar junto, levar para fazer atividades diferentes. Né? Às vezes o filho tá muito no celular, mas pensar, tipo, o que a gente pode fazer em família para poder mudar essa realidade, né? E a gente tem que chamar a criança. Eu achei interessante essa parte que você falou, que você depois, então olha o tanto que foi legal o que você fez. Ele assistiu o vídeo,
Olha que legal, muito bacana. Isso é uma dica, uma dica É. boa. Fez ele assistir os vídeos, depois ele utilizou, né, dessa forma que você passou para ele, né, que foi muito legal. Aí ele já veio conversando com você depois que ele chegou da escola, como que foi bacana. Aí foi um tema que vocês geraram entre vocês, né, Uhum. que ajudou ele na escola, né? Aí depois ele chegou te relatando. E isso foi, nossa, foi maravilhoso. E é muito interessante a gente sempre pontuar com a criança. Ela chega da escola, vamos trazer aquele tema que ela está estudando lá, que você viu, que a gente viu com ele na tarefa de casa, aí vamos perguntar para ele como que foi lá na escola, como que ele aprendeu, né? Se ele teve dificuldade de entender. Eu faço isso com a Larissa. Eu falo, Uhum. não, filha, você teve dificuldade? Você está com dificuldade de entender? Como que é? Igual, às vezes, a matemática, que às vezes já tá pegando um pouquinho pra ela, né? Por que que você, até as avaliações, às vezes a gente pega, a gente revê ali com ela e fala o que aconteceu aqui, a leitura, né, a interpretação, como que foi. Aí depois em casa a gente tenta trabalhar em cima daquilo que a gente viu, que ela também não conseguiu fazer, né, na avaliação, por exemplo. Aí esses dias eu tava até lendo mais de uma vez com ela. Vamos ler de novo, Larissa. Agora Uhum. você lê, vê o que que você entender, tá certo? Aí eu vou vi se ela tava resolvendo o probleminha certo, através da interpretação dela, né? E a gente conversar com eles, e isso mesmo, o que aconteceu lá na escola. Pegar o O que que feedback ali, você o aprendeu retorno. hoje lá na Uhum. escola? O que que foi? Geografia. E o que que foi em geografia? O que que você aprendeu em geografia hoje? Ah, vamos conversar então sobre esse tema, né? Uhum. Então a gente tem que trazer a criança dessa forma. Trazer a realidade que eles estão vivendo Isso, ali para dentro da da nossa nossa casa. casa. Isso É. que você falou também achei muito legal, é uma coisa que eu tenho feito com o Henrique em relação Uhum. às provas, por exemplo, e Ah, fez muita sim. diferença. Sim. Que ele chega lá na escola, tem que assinar. Então, Uhum. ele chega, me mostra a prova, eu sempre olho, Aham. né, dou uma olhada nas respostas e tal. Aí esses dias Aham. foi até uma coisa que chamou atenção, porque eles colocaram uma questão e no final colocou assim, colocou a introdução Uhum. e a assinale a Uhum. alternativa exceto. Tinha essa palavrinha exceto. Uma E aí, peguinha, né? e aí ele foi marcou errado, era tipo ele marcar exceto a certa. Era algo Sim, assim. E a peguinha tava justamente naquela no palavra exceto. exceto. É. Aí eu li com ele, essa aí eu peguei e eu vi, eu Uhum. falei assim, Henrique, por que que você marcou essa aqui? Aí Uhum. ele falou assim, eu achei que eu tinha marcado a certa, porque olha aqui. Aí eu falei, Sim. olha aqui essa palavra aqui, exceto. Aí ele nunca tinha visto uma questão, por exemplo, Ah, que tinha tinha. esse exceto, né? Aí a causa foi até ali, às vezes na escola, ele ser trabalhado, essa questão com ele, né? Exatamente. Aí foi até uma falha, né? Porque foi um peguinha Foi que um eles peguinha. colocaram, porém ele não aprendeu antes a palavra exceto. Uhum. Aí eu falei, então, toda vez que você lê e tiver essa palavra, ou tomar muito Uhum. cuidado, às vezes tá assim, marque a alternativa incorreta. Então, Incorreta. assim, na Isso. faculdade a gente tem muito isso nas Tem. provas, Tem né? muito esses peguinhas. Então, aí ele falou assim: eu não sabia. Então, assim, ter essa rotina também Uhum. de olhar as avaliações, né? Isso. Ver como que tá as respostas, ver as questões Isso. que eles erraram, se É. foi confuso, se ele realmente não É. lembrou, não sabia o que responder. Eu acho que, assim, é uma coisa que faz muita diferença também. Faz. Eu gosto de fazer isso lá em casa com ela. E quando eu pego meus pacientes também lá na clínica, eu sempre peço para os pais trazerem para mim. Se puder trazer as avaliações, para mim ver como que a criança está saindo nas avaliações, né? Qual que são os problemas, as principais causas que está acontecendo. A gente vê muito através das avaliações que eles fazem na escola, as atividades de casa. Aí você pede para a criança ali fazer sozinha para ver como que ela está entendendo aquela atividade, Uhum, entendeu? Aí que é bom também você deixar às vezes a criança fazer com autonomia ali sozinha, senta, lê, deixa a criança ler. Tem vez que eu fazia muito isso com ela. Larissa, lê em voz alta. Aí eu tava ali na cozinha às vezes, né? Não tava, às vezes não estava sentada perto dela, mas porém eu tava lá ouvindo. Aí ela lia e respondia. Aí depois eu via como que tava a a resposta. resposta. É. Aí a gente, se tá errado, vamos, né, corrigir Vamos corrigir. Uhum. isso e
repassar e às vezes até trazer uma outra tipo de atividade para que ela possa entender o que ela estava fazendo ali. Sabe? Trazer um outro exemplo, né? Uhum. A gente faz isso também. Aí, dicas valiosas sim. de uma psicopedagoga e mãe. Uhum. Ai, porque às vezes tem essa questão que você falou. Fala assim, Steph, você é psicopedagoga, essas coisas não acontecem na sua casa. Acontece. Acontece. Acontecem. As mães falam pra mim, não, Stephanie, mas você não, você é ótima, você é psicopedagoga. Eu falo, não. Acontece também. Que é a nossa realidade. É a nossa realidade. Mas essa questão, Stephanie, até, por exemplo, também dos trabalhos, né? Por exemplo, trabalho em grupo, que eles começam a fazer muito também na escola, né? Trabalhos individuais. E como que a gente pode ajudar eles a, por exemplo, no trabalho de grupo, eu vou te dar um exemplo. O Henrique fez esses dias um trabalho de grupo e eles vieram aqui para casa fazer, né? Então, assim, eu vejo uma riqueza muito grande nessas, que legal. Sabe, nessas interações. Acho que pela experiência que a gente já tem também, né? Por estar estudando agora na psicologia, então eu vejo, assim, o quanto são ricos essas experiências, eles poderem separar ali o que cada um vai fazer. Já começa ali o trabalho em grupo, separar as responsabilidades. Legal. Falar assim, não, você vai trazer isso, você vai trazer aquilo, chegar no local e montar, sabe? E como que nós, enquanto pais, a gente pode estar ajudando eles nesse processo também de interação, que eu acho que hoje mais do que nunca, com essa questão do celular, essa questão dos jogos, né? As crianças estão cada vez mais em casa. Como que a gente pode ajudar para eles, né, poderem desenvolver esse lado da interação social, esse lado do relacionamento, que é muito importante no ambiente escolar também. É uma questão também importante essa. As crianças hoje estão tendo muita dificuldade mesmo de interação. É muita informação hoje, nós temos, né, pelo celular. E o medo também que nós temos de deixar, né, o seu filho ir na casa de um amigo. Tem demais. Tem isso. Eu falo por mim, né, porque hoje eu, assim, moro longe da minha família, dos meus pais, né. Eles estão em outro estado. E é praticamente eu, minha filha e meu marido, né. Então, assim, aquela questão deles a gente fica muito mais em casa, né? Mas a gente precisa trazer as crianças, né, para essa questão de interagir, né? Eu acho importante sempre pensar em levar o seu filho, vamos marcar com um amigo então num parque que os pais dele vai estar, né? A gente se esforçar, né? Para conseguir momentos como esse. Como você aceitou, né? As crianças virem aqui na sua casa, os pais também tiveram a confiança. Ótimo. A escola propôs também essa questão das atividades escolares em trabalho conjunto, né? Só que, assim, aí tem aquela questão da confiança, né? De deixar a criança ir, a criança também... você deixar a sua criança ir, a criança vir para a sua casa. São N's, né, conflitos, assim, que às vezes é um pouco difícil hoje, no mundo de hoje. Com certeza. Porém, a gente tem que, se às vezes não conseguimos fazer isso, né, vamos marcar num parque, vamos, onde todos os pais estão juntos ali, vamos trabalhar junto essa questão, né, de interagir. A minha menina, ultimamente, ela estava conversando pelo celular com outras crianças da sala dela. Eles se reuniam e estavam fazendo as atividades de escola juntos. Ei. Só que assim, é muito bonitinho, só que às vezes tem hora que na prática em si é um pouco complicado. Tem que ter um mediador tem ali. Tem que ter. Ai. Aí, mas assim, foi legal essa iniciativa deles. Porém, tem que estar ali de cima, supervisionando. Uma coisa que fez muita diferença para mim foi me relacionar com os pais dos amigos do Henrique. Por exemplo, desde da escola anterior que ele estava, eu conheci os pais, né? A gente fez um relacionamento ali, chamava pro aniversário. Então, antes
de ter esse processo de ir para casa de um de outro, porque a gente tem muito medo. Tem. E você acha que isso aí é um medo que cerca muito, principalmente Sim. com as notícias que a gente vê, Isso. né? Infelizmente, tantos casos Uhum. de coisas que acontecem. Então, assim, de ter esse relacionamento com os pais dos Sim. amigos dele, de conhecer a família. Eu acho que esse é o ponto. Que a gente tem que estar por dentro, de saber como que é a rotina daquela família, né? Que a gente quer para para amizade de ambos darem certo, né? E a confiança, Uhum, que é o principal. Mas é bacana, eu acho uma iniciativa muito legal desse trabalho em conjunto, porque, como você falou, né? Deles saberem organizar quem eu vou fazer tal parte do trabalho, né? Você vai fazer a outra. é, É legal. E a gente precisa que a criança. Porque hoje eu acho que eles andam perdendo muito isso mesmo, de interação e saber brincar, né? Ou brincar também com outras crianças. E por conta do celular, uhum, que anda atrapalhando a infância das exato. Anda crianças. tirando muito esse Anda tempo tirando. do brincar, do ócio também, de Isso. ficar ali sem fazer nada, né? De criar. Isso. Exatamente. Eles ficam entediados, né? E Uhum, não entende, né? Às vezes por causa do tédio do celular. O exato. tédio é o celular, de É, ficar tanto no celular e ver a vida passando. Como é que fala? Agora essa questão deles, tudo muito rápido, né? Esses vídeos curtos. uhum, Achar que a vida é vídeo curto. é. Eu sempre falo É isso. uma coisa que a gente estava até conversando aqui esses dias, que a tecnologia ela mudou muito a nossa realidade, principalmente depois da pandemia. Mudou. Tivemos um avanço assim surreal, Sim. né, das empresas que estão aí no digital, quanto É. cresceram, quanto temos hoje recursos para a gente trabalhar igual. Você pode Sim. fazer um atendimento hoje online, Isso. né? Psicólogos, médicos estão fazendo Atendimentos online. telemedicina, então assim agregou muito na nossa vida essa Muito. questão da internet, essa questão, principalmente depois da Os pandemia, trabalhos, do- home office, né, os também. trabalhos home office. Só que ao mesmo É. tempo, pro lado assim das Da crianças, infância dos adolescentes, e da adolescência. trouxe alguns desafios que antes a gente não tinha em Não. relação a isso, né? E Os agora a gente tá desafios tendo. da quantas horas você vai poder ficar, Isso. o quanto esse joguinho aqui é É. saudável, né? O quanto talvez isso aqui tá atrapalhando na sua rotina escolar, na sua Sim. rotina acadêmica. Mas e, assim, a vida corrida também, nossa, às vezes faz a gente não enxergar, né, quão estão sendo prejudicial essa questão, igual você falou, da interação da criança. Tanto que é importante uma criança estar interagindo uma com a outra. Porque nós adultos, nós, né, temos, assim, referências diferentes de uma criança com a outra. Criança com criança, a conversa deles é diferente, É né, da diferente, nossa. aham. E eles precisam desse contato com a criança. E hoje a gente deixa ali, né, na escola. Ah, tá na escola, mas não é a mesma coisa. Às vezes a criança ter outra criança para brincar. Nossa infância foi outra, né? Foi. E na escola também, por exemplo, eles têm já os horários. Isso, já não Horário da dá aula não pra pode ter. conversar, então o recreio, 30 minutos. Sim. Eles É têm 30 pouco. minutos ali para lanchar e para interagir entre eles. Sim. Então, se a gente for pensar ali na rotina de uma criança, o dia a dia dela, é muito pouco esses 30 É. minutos que elas têm ali para poder compensar o que elas precisam Sim. de interagir, É, de acaba que não é conversar uma com. socialização mesmo, né? Como uma criança precisa ter uma com a outra. Exato. De, É. assim, principalmente essa interação com os pares da idade deles, de resolver Sim. pequenos conflitos, É. assim, de buscar, falar, ai, agora não tem nada para fazer, o que que a gente vai fazer? De Sim. criar criar brincadeiras, criar Sim. atividades, eles mesmos É. colocarem isso em ação, Eles não tão tendo isso mais, né? essas oportunidades. Não. Eu vejo que hoje a gente tá falho, né? Assim, e a rotina também em si nossa, é muito difícil. E outra coisa, um outro assunto, né, que eu até queria colocar em pauta, que às vezes a gente anda sobrecarregando muito as crianças,
com muitos afazeres e obrigações, né? Igual a criança, vamos colocar na aula de música, vamos colocar na aula de inglês, vamos Da colocar natação. E às vezes você pegar a sua criança, levar num parque para interagir com outras crianças, você, né, não tem nem, talvez nem esse tempo, né, para fazer. E até a criança, né, que está muito sobrecarregada de tantos afazeres. E falta, às vezes, a interação, que é uma das coisas principais. Mais importantes. E eu acho que até colocou numa das perguntas que o tempo da criança ficar sem fazer nada, né? Um tempo livre. Um tempo livre, é importante. É importante. E a criança precisa. E a gente não pode esquecer que essas atividades, vamos entender aqui que a criança tem 4 ou 5 horas de escola por dia, né? Aí aí ela tem uma atividade, no mínimo é 50 minutos. Uma natação, um balé, né? Um esporte, alguma coisa. E aquela atividade, ela tá indo ali para aprender a nadar. Isso. Um exemplo, né? Na natação mesmo, quase não tem interação com outras crianças. Ela vai lá para aprender a nadar. Isso, é um esporte muito importante, né? Tem vários ganhos, mas é um esporte individual. Então, assim, a gente ter esse olhar também de algumas atividades coletivas, né? Vamos pensar um esporte mais coletivo, um basquete, por exemplo, né? Que a gente pode também pegar algumas atividades e direcionar. Mas essa questão também eu vejo muito na prática, né, Stephanie? De, assim, às vezes o quanto as crianças estão sobrecarregadas por ter o dia todo. Às vezes tem até uma profissional que eu conheci, que ela é professora de artes, ela dá muita aula em casa, né? Ela estava me contando, ela falou assim, nossa, Lorena, às vezes, assim, a maioria dos lugares que eu dou aula eu tô saindo, tem outro profissional entrando, e é assim, a tarde toda a criança sai de uma aula, sai da aula de artes, entra na psicopedagoga, sabe? E entra na aula de sei lá, de educação financeira, de música. Então, assim, robótica. Então, assim, qual que é esse limite, né, também, para não sobrecarregar? Porque, além disso, elas ainda vão ter as atividades de escola para fazer. E, às vezes, tem as atividades também que os professores passam nessa aula de artes, né, na aula de robótica, etc. Aí que pega também. Aí que pega também a questão da tarefa escolar, na hora de fazer a atividade de casa. Aí a criança, realmente, ela vai falar, mãe, eu não quero. Não tem tempo, tá cansada. Mãe, nossa, eu tô cansada, não quero. E assim, é um ponto que tem que ver, né? Os pais têm que rever essa questão. Gente, será que eu colocando meu filho em tantas atividades extracurriculares é bom? Sim, tem os benefícios, mas vamos pontuar qual que eu vou querer colocar, né? Vamos ver o que realmente vai valer a pena ele fazer. Será que vale a pena ele fazer natação? Vamos deixar só na natação, né? Porque é um esporte, faz bem, mas a criança precisa também não estar tão sobrecarregada, porque é ruim. Isso também não é bom. Aí lá na frente, quando ele precisar realmente ter as obrigações, pode ser que ele esteja uma parte frustrada dele, da criança, que ele teve como criança. E está tendo muito hoje pessoas mais velhas com certos problemas de depressão, problemas de também de não querer, assim, às vezes a profissão em si não é aquilo que queria. Sobrecarregar a criança não é bom, né? Eu até coloquei, porque precisa de ter o tempo livre. E o momento de brincar traz benefícios, né? Que eu pontuei agora aqui também. O quanto eles aprendem no simples brincar. Muito. Né? Principalmente o brincar com outras crianças da mesma idade. Isso. Então, assim, são muitas habilidades que as crianças desenvolvem brincando. Brincando. E que, às vezes, a gente não tem esse olhar, esse olhar. De, assim, a habilidade de socializar, de resolução de problemas, de entender o outro, de, né? Tô brincando ali, eu fiz uma coisa, eu fiz aquele contato social ali e vi que
que ela não Que gostou não muito. gostou. Então, assim, dessa empatia. Empatia. Então, eu vejo, Isso. assim, é muito rica essa interação das crianças, sabe? De estar esse momento junto, de ter esse tempo livre de não fazer nada. Isso. De falar assim, não, vamos É. só brincar aqui, deixar que eles tenham essa autonomia de inventarem as brincadeiras, né? De desenvolver Isso. aquilo ali. Aí até coloquei outras coisas aqui. Problemas emocionais é o que está trazendo hoje, né? Essa sobrecarga que eu coloquei, né? Nos comportamentos, né? Depois na fase adulta. Que é por isso que é importante, né? A gente trazer os filhos para se divertir, igual o final de semana, né? O final de semana para criança. Nossa, a melhor coisa do mundo. E eles Férias, se sentem então. super bem. E é uma coisa que, puxando o que você comentou, Uhum. que eu acho assim, uma coisa importante a gente ver nessa questão das atividades também é verificar quais atividades que o filho mais gosta ou não, Sim. né? De dar essa escolha também para eles, de perguntar, Também, né? Falar assim, pra não, gente saber o melhor, o que eles gostam. Isso. exato, Eu, tipo assim, eu pontuei essa questão você tá também. gostando de fazer essa atividade, essa você não tá, de conversar, entender e de ver ali no final do dia o perceber, porque a gente percebe o também, que é né? que eles gostam, né? Isso, e o quanto eles estão cansados no final do dia. Sim, assim, quanto aquelas atividades estão deixando eles cansados, não estão tendo tempo de fazer atividade escolar, não estão tendo tempo de brincar. Então, assim, de gente ter essa percepção, sabe? Tem essa percepção. De ver e falar, não, eu acho que tá sobrecarregando um pouco, eu vou dar uma diminuída, vou trocar um pouquinho. O pai e a mãe tem que ter essa percepção mesmo de enxergar o que está sobrecarregando a criança e realmente ver se está valendo a pena, né? Colocar em tantos afazeres. E a gente tem que estar sempre... O filho a gente tem que estar observando o tempo todo. Observando os comportamentos, observando sempre. Em tudo. Eu mesma, assim, como mãe, tô falando como mãe agora, né? Nem eu como profissional. Mas eu tô sempre observando muito a minha filha em N coisas. Celular, então, nem se fala, né? Que a gente tem que estar sempre olhando o que eles estão procurando, os vídeos que eles estão assistindo, o que eles estão trazendo da escola, as vivências deles lá na escola. O que é positivo, o que não é. Você ensinar aquilo que está sendo negativo, né? E conversando. E mantendo o diálogo ali, que é o mais importante. E conversar, eu acho muito importante a gente estar conversando com os filhos da gente. Você sentar, você olhar no olhinho dele, né? Coisas que a gente não está tendo mais. Por conta da tecnologia, da correria, da sobrecarga nossa também. Nossa, também. Porque chega final do dia, a gente também tá exausto. Sim, nós também estamos exaustos. E é bom sim, atividade extracurricular, tem os benefícios, tem as coisas boas, mas a gente tem que saber ver o que é aquilo que tá trazendo benefício e o que tá trazendo exaustão, né? O que é benéfico, a gente, né, permanece. Agora, se tá trazendo exaustão e a criança não tá rendendo atividade escolar, não tá rendendo na escola também, né? Que, como você falou, na escola eles ficam 5 horas, já é muito tempo. Aí vai para uma outra atividade, aí faz 1, 2, 3. Aí a criança não... A gente também observar pra gente saber dosar também, né? Dosar. O que ali tá tirando maior proveito, o que naquele momento a gente pode diminuir. Eu acho que isso é muito importante também. E saber ver o que a criança gosta, como você falou. Realmente, a criança gosta, tá gostando, é um afazer que ela tem prazer de ir, tem prazer de estar. Isso é bom. Agora, se for porque, eu como mãe, eu gostaria muito que a minha filha fosse bailarina. Isso e às vezes a criança muito. não quer ser, né? Ela não gosta, ela tá indo porque eu tô impondo, às vezes, né? projetar nos filhos aquilo que a gente gostaria de ter feito, que gostaria de termos feito na nossa infância. Eu tenho até uma história bacana, assim, da minha infância, porque eu amava coisa de papelaria. Sim. E, assim, meus pais não tinham muito recurso financeiro para bancar, né? Então, pra mim, tinha amigas minhas que compravam aquelas canetas coloridas, aquelas coisas, eu ficava louca. Igual a Larissa.
Nossa, eu amava. Tipo, o meu, pra mim, a melhor coisa é ir na papelaria, mas eu nem ia no começo do ano, porque eu tinha o Extrapolava. limite certinho pra comprar. E quando o Henrique começou a ir pra escola e tal, eu fiquei muito empolgada com essas coisas, sabe? De papelaria, pra comprar pra ele. Nossa, eu comprava aqueles kits de pintura e tudo mais. E aí, quando foi ano passado, eu fui comprar os materiais dele. Falei, filho, vamos lá pra você escolher seus cadernos, né? Porque eu falo assim, pra mim, eu acho muito melhor comprar um caderninho colorido, se motivar ele a Sim. estudar, né? Tipo, um caderno com desenho e tudo mais. Ele, não quero ir, não. Pode comprar lá o que você quiser. Aí eu falei assim, pode comprar qualquer um? Ele, não, pode comprar. Qualquer um, tá bom. Então, assim, aí eu percebi, falei, nossa, o quanto é uma coisa que eu gosto muito, né, que eu me identifico, que eu tenho prazer de ir, pra ele não tem. Então, pra ele, assim, não, mãe, o que você comprar pra mim tá bom. O caderno for azul, for vermelho, for amarelo. Então, muitas vezes a gente se frustra com isso. Porque a gente quer projetar nos filhos algo, isso é uma coisa boba, mas Não. eu não fiz balé, mas eu quero que a minha filha faça. Uhum. Eu queria fazer medicina, não consegui, então quero que o meu filho faça. Então, assim, e isso para eles é muito prejudicial É também, porque ruim. eles têm a própria vida, os próprios sonhos, né? Sim. A autonomia, a vida deles todas pela frente. É um sonho que igual a papelaria. Era um sonho Era o seu. meu, É algo seu, né? exatamente. A minha menina também, ela ama papelaria. Nossa, se ela entra dentro de uma Nossa, papelaria. eu fico louca. Até eu tô estudando agora, eu vou ter tem Aham. um estojo, caneta colorida, tudo que você pensar. Ele fica até pegando no meu pé esses dias. Ele falou, não, me dá umas canetas coloridas suas. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vê e os nossos filhos, a maioria das vezes, eles são muito diferentes de São. nós. Da É, personalidade, né, nos gostos. E a gente começa a perceber sim. isso e é muito importante a gente entender o jeitinho deles, o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam Não é? também. A gente tem que estar sempre atento a isso. Pra que não traga é, aversão, né? Aversão de algo que assim, pode ser que até. Você pode até colocar ele, né, na aula, por exemplo, vamos colocar minha filha. Mas se vê que ela não tá gostando, né, tem que aceitar. É, Tem que ter essa ter esse aceitação, diálogo ter que esse você diálogo, falou aqui, né, saber agorinha. entender Entender que você tá gostando, até o assim, lado. poder incentivar eles. Sim, Falar, não, vou te matricular ali no balé para ver se você que gosta, tem a questão também para deles você ter acharem experiência. que eles também, por exemplo, tem a questão assim, eu acho que eu não vou gostar. Mas aí também acontece ao contrário. Que você Uhum. coloca a criança naquela atividade e ela gosta muito, né? Pode acontecer Acontece. também, Uhum. né? Temos que ter essa questão do incentivo, eu acho muito Sim, importante. a A gente tem gente que. incentivar eles, de às vezes levar, falar, não, vou te levar ali para você ver como que vai ser, ter essa experiência, Sim. para eles aprenderem, experimentarem novas, né, Porque terem. tem hora que eles falam, eu não gosto, mas também nem sabe se, não É, se gosta ou não, né? Que pode exatamente. ser que eles vão gostar. Eu sei porque a Larissa também, às vezes, ela é assim, eu acho que eu não vou gostar, mas aí a gente vai com ela, mostra como que é e por fim ela acaba que Ela gosta. gosta. Que é uma experiência nova que a gente também sabe que pode ser que ela vai gostar, né? Acontece muito. Acontece. E muitas vezes eles têm esse receio, principalmente por não conhecerem, não saberem como que funciona. Sim. Às vezes ouve um colega falando, né? Isso. Falando que Que não não tá gostou. gostando, exatamente. Uhum. Então é uma oportunidade muito boa para eles vivenciarem novas experiências, Sim. né? Terem novas O que oportunidades. não pode é sobrecarregar a criança, né? Uhum. Colocar muito a fazer, como a gente estava falando. Que eu acho que isso também não é bacana. Que é na questão, assim, depois lá na frente, acontecer coisas assim que, por muita sobrecarga, né? Na vida deles, quando pequenos, podem trazer coisas ruins no futuro. Uhum. Podem gerar Então, traumas também, esses isso. problemas de ansiedade já na infância. Ansiedade. Quantas crianças As já crianças estão andam muito ansiosas. ansiosas, com É, medo de errar, né? Medo de às vezes, fazer uma apresentação, isso. porque já tem a cobrança na escola também, Tem a cobrança da escola. E a escola cobra, né? né? Cobra.
e vai passando os anos, a cobrança vai só aumentando. Isso vai aumentando. Então, assim, a cobrança de notas, a cobrança dos trabalhos, das apresentações. Então, assim, eles já têm essa rotina, muitas vezes, na Da escola, escola. muito puxada. Então, assim, poder também, a gente tem que saber lidar ali com essas questões. Mas é isso que acontece. Foi uma das primeiras perguntas que você tinha me perguntado e eu acho que eu não sei se eu cheguei a responder exatamente como deveria, mas essa questão de muitas atividades da criança fazer extracurricular, pode ser que ela também não esteja entregando o desempenho que ela poderia estar tendo na atividade escolar. E às vezes a gente pode também confundir com outra, né? Às vezes até com algum transtorno. E pode ser por conta de muita sobrecarga, né? De coisas que ela tá tendo que fazer. É verdade. Aí chega na hora de fazer a atividade que ela tem que fazer, que é da escola, que é uma das principais, né? Aliás, que é a principal, né? Na fase da criança. É a escola. Ela já tá muito cansada. Aí ela não vai conseguir fazer. É verdade. Porque se a gente tem que deixar esse tempo ali reservado para atividade escolar. Isso. E vai depender muito da criança também. Às vezes tem criança que faz mais rápido, tem criança que demora mais um pouquinho para fazer. Então, assim, ter esse horário na rotina é muito importante, também, né? Já tá esse horário reservado ali para poder fazer as atividades. A gente sempre estipular. Tal horário vai fazer a atividade. E aquele dia, por exemplo, hoje nós fomos no mercado e aquele horário que ela era para ela ter feito a atividade, ela não fez. Você já conversa com a sua criança antes, fala para ela, filho, nós não fizemos hoje, né? Porque nós estávamos fazendo fomos no aniversário, fomos, né, no mercado, fomos fazer outra coisa que não era, né, o que era para ter feito naquele dia, que no caso era a atividade da escola. Mas amanhã, quando você acordar, né? Por exemplo, se ela estudar à tarde, amanhã, quando você acordar, você vai ter que fazer a atividade, né? Ou então, se a criança estuda de manhã e naquele período da tarde, igual às 4, né? O Henrique tem que fazer. E você tá em algum compromisso, ou aparecer alguma coisa para vocês, então, olha, filho, quando for 8 horas da noite, nós vamos fazer. E já fala antes, antecipa, né? Porque as crianças, nós temos que ter esse cuidado de sempre conversar com eles antes. É igual aquela fase pequenininho, no parquinho. A criança tá lá, antes dela começar a dar birra, o que eu vou fazer, né? No carro, eu vou conversar com a minha criança. Olha, filho, nós vamos ficar até determinado horário, né? Se conversa com a criança. E quando a mamãe chamar para ir embora, nós vamos embora, né? Eu falo, essa dica é uma dica de ouro. Viu? É, de ouro. Nossa, depois que eu comecei a usar isso aí, me ajudou tanto. E uma coisa, sempre olha dentro do olho da criança. Abaixa, conversa com a criança olhando no olho. Fala, olha, conversa, né, de igual para igual. E essa questão da atividade, você pensa que não, mas isso funciona. Funciona. Porque lá em casa acontece. Igual começo de mês, nós vamos no mercado, rotina, nossa, bagunça tudo. E a gente tem que ter essa flexibilidade também, até para eles entenderem que depois... Que pode acontecer, né? Vai acontecer imprevistos, vão acontecer problemas, às vezes tem um horário marcado, alguma coisa, eles vão ter esses problemas também na infância e na vida adulta. Vão. E aí a gente tem que olhar para eles e falar, olha, nós não fizemos hoje, mas amanhã, eu sempre converso com a Larissa e falo, olha, não deu para fazer hoje, filha, porque nós fomos no mercado, então amanhã, você vai acordar a determinado horário, você vai tomar seu café, específico, tem que ficar especificando tudo. É uma agenda, né? Tem que fazer com a criança. Ali, cada horáriozinho. Você vai acordar, vai tomar seu café, aí quando for tal hora, você vai fazer a sua atividade. Aí ela já sabe. Aí ela fica, às vezes, não queria. Ela já se programa ali mentalmente. Sim. Né, e já facilita para eles e pra gente também. Mas ela vai, senta e faz. E vai fazendo. Uma coisa também que eu gosto de fazer é de sentar e, claro, cada criança é uma criança, né? Vamos sempre pontuar isso. A gente sabe que tem crianças, né, com alguma dificuldade, que às vezes ela precisa de tempos, né? Por exemplo, vamos determinar o cronômetro, né? Cronômetro. Vamos colocar no celular, por exemplo. Igual a gente trabalha, né?
igual a questão ali da clínica. A gente coloca determinados tempo para a criança permanecer sentada e fazer a atividade, né? Depois a gente vem com um reforçador positivo, né? Aí tem essa criança que ela precisa, por exemplo, 20 minutos, ela faz uma atividade, só que ela tem mais de uma, né? Vamos supor ali, ou então ela não conseguiu fazer toda aquela atividade naquele determinado tempo. E tem TDAH, por exemplo, ela não consegue, né? Ficar determinado tempo ali. E até a escola em si teria que ter essa programação para auxiliar a criança, né? Sim, principalmente nas provas Nas também, nas atividades avaliações. avaliativas. Às vezes dá aquele tempo para a criança, né? Que seja 5 minutinhos para ela tomar uma água, dar uns pulinhos ali, né? Mexer em algo que para tirar aquela tensão ali que ela tá, que a criança fica nervosa, né? Fazendo a atividade ou a avaliação. E depois volta novamente. Vamos marcar de novo no relógio. Aí termina. Tem que ter, às vezes, essas pausas. Agora, só que lá em casa eu procuro fazer assim com a Larissa. Vamos sentar, vamos começar e vamos terminar. Porque senão ela procrastina. Uhum. Tem a questão da procrastinação, né? Se ela para, ela vai querer parar, ela não vai querer voltar mais. Então eu já sei o jeito da minha filha. Tô falando por ela. Isso. Isso é muito importante que a gente estava falando aqui mais cedo também. Isso. Que entender como cada criança funciona ali nessas rotinas. Isso. E se adequar da melhor forma. Essa questão do cronômetro funciona muito comigo também. Sim. De colocar essa hora que a gente vai começar, principalmente se for um estudo muito extenso, por exemplo, estudar para a prova. Às vezes a gente vai gastar 2 horas, 1 hora, 2 horas. Aí eu quebro esse horário. Tipo, nós vamos estudar 30 minutos, faz uma pausa, um lanche, um reforçador, né? Quebrar ali em pequenos tempos para não sobrecarregar também. É ótimo. É uma dica boa essa. Que é importante. Aí, assim, mas aí cada pai, cada mãe tem que conhecer, né? Seu filho e saber como que é a rotina, como é a criança. Se a criança tem a dificuldade, né? E testando também. E testando, vendo o que dá certo. Uma coisa, eu nunca gosto que ela vai fazer atividade com fome. Sempre deixar a criança, né? Você alimenta a criança ali, dá um lanche ou depois do almoço. Porque quando a criança tá com fome... Fica irritada. Não consegue concentrar. Então é importante essa questão também da gente... E deixar, às vezes, igual tem mãe que já pega a criança, logo depois que ela chega da escola de manhã, já quer que ela almoça e já vamos fazer atividade. Dá uma pausazinha, assim, pra criança. Se ela almoçou meio-dia, vamos supor, vamos começar a atividade a partir das 3, você começa com o Henrique às 4, por exemplo. Dá um tempo eu acho que já pra descansar também. A mente. Principalmente a criança que acorda de manhã, né? Acorda muito cedo. E eu gosto de dar uma pausa com a Larissa. Temos que é 8, 8h30. Coloco esses horários assim e funciona. É muito bom. A gente precisa também. Nós precisamos também. Eles. Com certeza. Muitas dicas. Muitas dicas preciosas aqui hoje com a Stephanie. Queria te agradecer, Steph, por ter aceito o convite, vindo participar aqui, colaborar com a gente. E é o que a gente estava falando aqui mais cedo também, né? Educar é um processo que não é fácil. Acho que a gente tem que se dedicar, é uma dedicação ali no dia a dia. E vai passando as fases, a gente vai vindo desafios diferentes. Mas a gente... Hoje, principalmente com a internet, com tantos profissionais qualificados, a gente tem muito esse apoio, né? Sim. E o intuito também aqui do nosso programa é trazer essas informações para os pais que estão passando por alguma dificuldade ou que não sabem como fazer, dessas dificuldades acadêmicas, por exemplo, que são muito fortes no dia a dia. Então, assim, se o pai tá, igual a Stephanie falou, identificou alguns sinais, né, que você trouxe aqui pra gente, procure um profissional, procure um psicopedagogo, né, ou uma psicóloga, porque a gente tem que fazer as coisas para melhorar também no nosso dia a dia, tanto para as crianças quanto para a gente também. Sim, alguma coisa, eu acho que eu esqueci de pontuar essa outra questão, que a criança, também o psicológico da criança, nós temos que estar olhando o que está acontecendo com a criança.
algum problema, às vezes, dentro de casa, com que a criança está passando ali, vendo os pais, passando pai, mãe, às vezes pai e mãe que não estão juntos, né? Às vezes vê se a criança não está sofrendo com aquilo. Uhum. Às vezes está passando por um processo de separação, Isso, algum exatamente. luto, Luto, alguma coisa mais específica. isso. É sempre bom também a gente olhar, ter esse olhar, porque pode ser que esteja atrapalhando nessas atividades escolares, né? E pode ser não, que Uhum. geralmente são coisas que estão acontecendo que estão atrapalhando a criança. Então também é algo que tem que estar vendo, né? É muito importante que as dificuldades, elas podem vir dos transtornos, igual a gente falou aqui mais cedo, né? Sim, Mas tem muitos desses fatores também externos, isso, fatores emocionais. isso. Às vezes a criança está sofrendo um bullying na escola, Temos que né? ver Tem tudo. esse fator na escola se não tá acontecendo alguma coisa Isso. à parte na escola ou na família, que também trazem essa dificuldade de Que aprendizagem. também trazem a dificuldade de aprendizagem. E temos que ter todo um cuidado, né? Quando a gente se trata de criança. Pode ter N coisas que estão acontecendo, né? Mas em tudo, né? Em qualquer questão, né? Que você sente que seu filho está com muita dificuldade, procura profissional, né? Hoje nós temos ótimos profissionais na área, nessa parte da inclusão, na parte psicológica das crianças, né? Você, né, Lorena? Futura É, psicóloga. daqui a E, um tempo, sim, exatamente. tá muito, né? Já atuou e sabe, né, quantas questões temos, né? E eu também estou muito grata de estar aqui mais uma vez, agradecida. E tomara que estejamos mais vezes juntas, É, né? com certeza. Vamos combinar os próximos já, Sim. porque é muito legal esses assuntos assim, e até uma coisa que eu até comentei com você quando eu fui estagiar na clínica, Uhum. que é um mundo totalmente que a gente desconhece, né? Sim. Então, assim, a gente vê o trabalho dos profissionais, o quanto é bonito de ver, assim, né? Esse trabalho ali no dia a dia com as crianças, se dedicando e vendo ali que cada criança, e muito que a gente falou aqui hoje, tem sua individualidade. Isso. Então, assim, trabalhar principalmente no que ela tem a dificuldade, puxando também quais são as habilidades dela. Então, assim, eu acho que vocês têm muito a agregar pra gente, tem que se falar mais também, né, do É. trabalho de vocês pra gente conhecer. E eu vou deixar aí, deixa seu Instagram também pro pessoal conhecer seu trabalho. É. Podem me seguir lá, pessoal. @Stephanie Psicopedagoga. A Lorena acho que vai deixar aqui, Vou né? deixar também para vocês. Isso. E eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente. Sigam lá também o meu Instagram, que é @LorenaMBarbosa. E se inscrevam aqui no nosso canal. Obrigada e até mais.